Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 16, e eu quero ler com vocês do versículo 6 até o verso 14. Gênesis 16, de 6 até o 14. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz: Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora, sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Ele habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-roi, fica entre Cádiz e Bered. Pai, pedimos a graça do Senhor, a ação do Teu Espírito Santo no íntimo de cada um de nós, e nós oramos a Deus que a Tua palavra não produza meramente informação, mas que ela produza despertamento, ativação da fé, nos leve a um lugar de resposta, de correspondência ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, declarar a expectativa do nosso coração, que esse seja um ambiente hoje de mover de Deus nas nossas vidas, que não apenas a Tua palavra cumpra o propósito para o qual tem sido liberada, mas que haja uma ação e um movimento do céu em favor de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar hoje. Nós desde já nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor pela certeza do que o Senhor fará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto como ponto de partida, como a base, de construção daquilo que eu sinto de Deus de repartir com vocês hoje. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Quase sempre que eu prego baseado em algum texto do Antigo Testamento, eu gosto de citar não só Romanos 15:4, como também 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Quando Paulo, falando da linhagem dos israelitas, descendentes de Abraão, que está envolvido nessa história aqui, ele diz que as coisas que lhes aconteciam foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, toda vez que você lê histórias na Bíblia, nós não temos apenas um registro da história de alguém, de um povo, da cronologia de uma pessoa, ou de um povo. O que nós temos são lições que foram registradas. Lições que serviram não só de aprendizado para aqueles que passaram pelas próprias experiências, mas que o Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, o Deus presciente, sabia que seriam necessárias para mim e para você. A Bíblia é taxativa, toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós não temos nenhum relato, nenhuma informação que não seja útil. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto, que Deus tem chamado bastante a minha atenção ultimamente, porque nós temos uma pessoa, Agar. Ela era serva de Abraão e de Sara. A Bíblia se refere a ela como egípcia. Provavelmente passou a estar servindo essa casa depois do tempo em que Abraão e Sara, na época ainda o nome de ambos não havia sido mudado. É por isso na leitura nós lemos Abrão e Sarai. Deus iria mudar o nome dos dois, mas ela possivelmente passa a ser uma serva e uma escrava daquela casa a partir da passagem deles no Egito. Naquela época e cultura, escravos eram tratados de forma muito impessoal. Eles eram considerados, não objeto, porque eram seres vivos, mas propriedade. E nós precisamos entender como Deus trata de maneira pessoal com essa mulher. Ela termina esse episódio dando um nome a Deus. A Bíblia diz: Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Agora as pessoas têm o direito de ficar inventando nome para Deus? Não.
o nome que ela dá procede de um entendimento, de uma revelação que ela recebeu. E a Bíblia só registra isso porque Deus aceita o rótulo, o reconhecimento dado por ela, de fato está alinhado com o caráter de Deus, com aquilo que Ele é, com a forma como Ele age. E é por isso que a Escritura registra isso. Então, ela não apenas diz, nesse lugar eu olhei para aquele que me vê, mas ela também diz, tu és o Deus que vê. Em outras palavras, nada foge aos seus olhos. O próprio nome do poço, que se chama Be'er Lahai, significa poço daquele que vive e me vê. Era uma espécie de memorial do lugar onde ela teve a experiência. Essa mulher que não era enxergada, não no sentido de valorização pelos outros. Está certo que o problema que a leva a fugir de Sara, ela tem participação. A Bíblia diz que ela estava desprezando sua senhora, Quer ver uma encrenca das grandes, não é quando o homem mede força, é quando mulheres medem força. E o negócio ficou tenso. E Sara não engoliu aquilo, age como quem disse, você se põe no seu lugar, a senhora da casa sou eu, você é escrava. A Bíblia diz que a humilhou, nós não temos os detalhes da humilhação, mas ela foge. E é quando ela foge que o anjo do Senhor a encontra. A expressão o anjo do Senhor, artigo definido, é sempre uma referência a uma manifestação do próprio Deus. Quando você tem artigo indefinido, um anjo, um qualquer. Mas quando tem a expressão o anjo, ela entende que o próprio Deus está falando com ela, e a Escritura quer que eu e você saibamos disso. E quando ela está falando do Deus que vê, há pelo menos 3 aspectos que eu quero destacar aqui. O primeiro, Ele vê nossas necessidades e aflições. No momento de dor, de angústia e desespero, Deus está dizendo, você não está esquecida, você não está abandonada, eu estou olhando para você. E o olhando não é meramente o olhar de fiscalização, é o olhar de compaixão, é o olhar de identificação, é a comunicação de alguém que se importa. A segunda coisa que me chama a atenção é quando o anjo do Senhor fala para ela, volte e humilhe-se para sua senhora. Ele pergunta, quem é você? Ela mesmo responde, eu sou escrava de Sarai, volte para sua senhora. Isso significa que Deus era favorável à escravidão? É evidente que não. Lá na frente, nós vemos Deus falando com Abraão, ouve Sara, sua mulher, que tem um entendimento. Qual? Agar deveria ser mandada embora. Agora, porém, não como fugitiva, não quebrando as leis, mas sendo liberada para tal. Basicamente, ele está dizendo, volte, que tem uma forma certa como eu vou tirar você desse jugo da escravidão. Você não escolheu o caminho direito. Então, o que eu entendo que nesse segundo aspecto é que Deus não vê só nossas necessidades e aflições, Ele vê nossas ações, nossa conduta. E eu e você precisamos entender a maneira de agir, não apenas de forma responsável, mas correta aos olhos dele. Mas ele também começa a falar quem será o menino, o nome pelo qual será chamado, o que Deus fará no futuro. Então esse Deus que vê nossas necessidades e aflições, que vê nossa conduta, também vê nosso futuro. Vê nosso futuro não apenas no sentido de que Ele é o Deus presciente, que se antecipa a tudo, mas vê o futuro que Ele inclusive desenhou. Nem sempre isso vai acontecer de forma espontânea e automática. Há vários casos na Bíblia onde você vê orientações para que um posicionamento seja feito por parte das pessoas para que as promessas de Deus se cumpram. Então a Bíblia diz que em Gênesis 18, 19, Deus diz a Abraão, eu escolhi para que você ordene seus filhos, sua casa depois de si, que guardem o caminho do Senhor, pratique a justiça e o juízo. Deus termina dizendo assim, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Mas Deus prometeu, não vai cumprir, sim, mas você tem que fazer a sua parte. Você vai ver Paulo escrevendo no Novo Testamento a Timóteo, 1 Timóteo 1,18, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate o bom combate. Então esse Deus que vê o futuro, a gente pode dizer tanto daquilo que Ele planejou, como Ele sabe também o que nós vamos aceitar, o que não, como vamos se enquadrar nisso ou não, e muitas vezes Ele está tentando nos mostrar o que Ele vê, para que a gente tenha senso de propósito, para que o nosso coração se encha de fé, se encha de esperança. E eu quero tomar o nome que Agar dá a Deus e que a Bíblia registra como o tema da mensagem de hoje, o Deus que vê. Ele vê suas aflições, Ele vê suas ações, Ele vê seu futuro. E muito mais do que gastar tempo aqui ensinando de forma esmiuçada ou procurando organizar a doutrina, que é muito mais minha característica. Eu quero ser breve, eu quero ser objetivo,
provocar a sua fé, para que no final a gente tenha um tempo para orar sobre todas essas 3 áreas, sobre todas essas 3 questões. Mas, em primeiro lugar, falando do Deus que vê aflições e necessidades, né? Jó, na verdade, o Deus que tudo vê. Jó 28, 24 diz: porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo que há debaixo dos céus. Nada escapa ao seu olhar. Nada escapa aos seus olhos. E é interessante a gente ter essa percepção do Deus que tudo vê, não apenas no sentido da grandeza dele, do seu caráter, do seu controle, mas porque isso afeta a maneira como nós vamos nos relacionar com Deus. Eu não sei o quanto Agar sabia de Deus. Ela estava numa casa onde a fé a Deus era professada, mas provavelmente essa é a primeira experiência dela. Ela de repente começa a reconhecer com temor. Ela obedece a voz do anjo do Senhor e volta. Ela declara: o Senhor está me vendo. E eu me lembro muito bem que, apesar de ter nascido e crescido num lar cristão, foi a partir dos 15 anos de idade, depois de ter tido a experiência de ser batizado no Espírito Santo, e as experiências com o sobrenatural fortalecem e muito a nossa fé. Mas eu lembro de um culto onde eu estava pisando pela primeira vez, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Estão falando a época que a gente não tinha a vida, a gente numa nuvem, rede social, não tinha nem como te investigar. E um dos pastores daquela casa vai no lugar onde eu estou, no meio do louvor, e diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Para mim que cresci numa estrutura de igreja diferente, essa ênfase carismática, pentecostal dos dons, quando ele disse: tem uma palavra para você, imaginei que ele ia me ler um versículo da Bíblia. Mas ele simplesmente traz uma palavra profética e de revelação. E ele, como diz Paulo em 1 Coríntios 14, 25, revelou os segredos do meu coração. Falou de coisas que estavam acontecendo na minha casa, de dilemas do meu próprio pai, na vida profissional, no trabalho. E ele começa, usado por Deus, a falar de questões ligadas não apenas ao que tinha acontecido, não só o que estava acontecendo, mas ele falava a respeito do futuro, daquilo que Deus tinha para mim. Hoje, 36 anos depois, né, eu posso te dizer que tudo aquilo que foi dito, né, foi vivido, foi experimentado, né, com muita precisão. Mas na época, mesmo não podendo checar as questões ditas para o futuro, a precisão daquilo foi tão impactante que eu saí daquele lugar e eu só conseguia pensar uma coisa: Deus me vê. Deus me enxerga. Eu não sou apenas um número na multidão. Eu não sou apenas volume na massa humana. Deus não lida conosco apenas por atacado. Ele nos enxerga como indivíduos. Não apenas nas nossas necessidades, porque naquela palavra profética ele está dizendo: eu estou vendo as suas aflições. Não apenas a nossa conduta, ele fala de como eu estava agindo e reagindo diante de tudo aquilo, mas na palavra profética ele também falava do futuro. Talvez essa seja a minha identificação com o episódio de Agar, mas seja Deus olhando para as aflições, dizendo que nada escapava dos olhos dele, seja ele falando das ações, dizendo: eu estou te enxergando, seja ele dizendo: eu tenho planos para você. Tudo isso me fez entender um Deus de um relacionamento pessoal. E honestamente, desde os meus 15 anos, essa é uma coisa que eu me esforço para comunicar a todos os crentes. Não importa se estamos ensinando sobre a liderança do Espírito Santo, se estamos ensinando sobre propósito, que cada pessoa entenda e se relacione com Deus de forma pessoal. Nós não podemos simplesmente adotar a ideia de que somos apenas parte da massa. Deus nos enxerga como indivíduos e tem planos para cada um de nós. Deus tem planos para você que talvez sejam completamente diferentes do que Ele tem para outra pessoa. Aliás, quando Mardoqueu manda um recado à sua sobrinha Esther, dizendo: quem sabe se não foi para um tempo como esse chegasse a ser rainha, ele está dizendo: você não está aí à toa. Deus tem um plano e um propósito, e o que tinha para ela não era para mais ninguém, porque ela era única naquela posição. Então nós precisamos de fato ter essa percepção de um Deus que nos enxerga. Eu e você não estamos esquecidos, eu e você não estamos perdidos no meio da massa humana. Como Ele faz para gerenciar isso tudo? Evidentemente nós nunca vamos entender, porque nossa mente jamais chegará perto de entender a sua grandeza. Ele sabe coisas sobre a sua vida que nem você sabe. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Está certo que na cabeça de alguns de nós está mais fácil de contar do que na de outros. E o que Ele vai fazer com essa informação não sei, mas Ele sabe tudo. E Deus está nos chamando a esse lugar de compreensão, de que Ele nos enxerga quanto indivíduos. E eu acredito que a resposta principal que nós devemos dar a esse entendimento é saber que Ele nos chama para um relacionamento pessoal. Você pode dizer amém? Mas eu quero provocar a sua fé. Ele vê as suas necessidades.
Essa mulher sai, ela foge, ela não sabe o seu futuro, ela está grávida, né? Ela simplesmente está deserto adentro, sem saber como vai se cuidar, se proteger, sustentar. Ela está desesperada e o anjo do Senhor diz: eu tenho planos e projetos para você. Eu não quero te salvar apenas dessa aflição. Eu tenho um futuro para você, para a linhagem, para o filho que você carrega. Deus enxerga as nossas aflições. Em 1 de Pedro 3,12, o Novo Testamento cita, a gente podia só ler o livro de Salmos, mas a repetição disso no Novo Testamento mostra o entendimento e aplicação prática de fé que os apóstolos faziam desses textos. 1 de Pedro 3,12, citando Salmo 34,15, diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Interessante a Bíblia não só dizer que o ouvido está aberto à súplica, mas que os seus olhos repousam sobre os justos. Muitas vezes Deus faz questão não só de dizer: eu ouvi sua oração, mas Ele faz questão de dizer: eu estou vendo suas aflições. Quando Ezequias ouve a palavra da boca do profeta Isaías: você vai morrer, não vai viver, coloque sua casa em ordem, né? A Bíblia diz que ele vira para a parede, ele ora, ele chora. Eu sempre digo isso às pessoas: se o médico ou a medicina te desengana, você pode correr para Deus. A última palavra na minha e na sua vida não é da medicina, é de Deus. Mas quando Deus desengana o cara, ele corre para quem? Porque foi Deus que falou: você não vai viver. Para quem que você corre? Para Deus. A Bíblia diz que ele vira para a parede, ele chora, ele ora. Isaías nem foi muito longe, o Senhor diz: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: eu vi as tuas lágrimas, ouvi as suas orações. Deus só podia ter dito: chegou um barulhinho no meu ouvido aqui, eu resolvi atender. Mas quando Ele está dizendo: eu vi as tuas lágrimas, Deus está dizendo: eu enxergo a sua dor, eu enxergo a sua aflição. O seu sofrimento não é algo que acontece fora do alcance da minha vista. Eu não estou alheio à sua angústia. Interessante que essa ideia de que Deus enxerga a aflição é sempre para comunicar o quê? Uma identificação. A disposição de Deus de manifestar não meramente uma empatia, mas intervenção, socorro. E se tem algo que eu e você não podemos deixar de reconhecer, a Bíblia nos mostra muitas promessas nesse sentido, é que Deus está disposto a intervir nas nossas vidas, nas nossas histórias. Você perdeu uma boa chance de dar um amém, ou um glória a Deus, alguma coisa. Eu vou repetir, você fica aí no jeito, preparado. Deus está disposto a intervir na sua necessidade. Eu creio que essa noite muitos vão experimentar intervenções de Deus. E Ele está nos chamando a esse lugar de convicção, de fé, de consciência, para que a gente de fato se abra à ação dEle. E nós precisamos de fato crer nisso de coração, né? Não, alguns de nós às vezes vão orar e a gente está meio que tentando a loteria espiritual. Vai que rola, vai que dá certo. Mas nós precisamos ter uma convicção. Há um Deus que nos vê, há um Deus que nos ouve. Você pode dizer amém? E quando nós falamos a respeito disso, nós precisamos de fato olhar assim o todo da palavra de Deus, né? E estamos falando de muitos textos bíblicos. Então Deus, por exemplo, quando o povo estava lá sofrendo a escravidão no Egito, o Senhor diz: eu ouvi o seu gemido. Não era nem só uma oração, o gemido era sofrimento. Mas Deus está dizendo: eu não estou alheio. Segunda coisa, Deus vê as nossas ações. Mesmo que Ele queira intervir na nossa dificuldade, e mesmo que Ele tenha um futuro que Ele proponha para nós, porque Ele está dizendo: Agar, eu quero te socorrer, e eu tenho um plano e um propósito para a sua linhagem no futuro. Mas agora, nesse momento, você tem que agir direito. Eu estou vendo o que você fez, eu sei que você fugiu. Ela está quebrando todas as leis da época. E o Senhor olha para ela e diz: você vai ter que voltar. Lá na frente é interessante que a gente percebe, né, que no momento específico que Deus está falando com Abraão a respeito da sua promessa, do futuro, da linhagem, né, você percebe que em algum momento Abraão diz para Deus, está registrado, se você estiver anotando, em Gênesis 17, 18, né, o Senhor fala com ele a respeito de como ele ia abençoá-lo, de como ele daria um filho que procederia de Sara, que a promessa não tinha nada a ver com o que ele tinha tentado, né, ele e a esposa fazer por meio de Agar.
no verso 16, Deus diz: eu abençoarei, está falando de Sara, darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu abençoarei, ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Deus está reafirmando a promessa, dizendo: vocês tentaram dar um jeito, vocês tentaram me ajudar, e Deus está dizendo: o que eu vou fazer é sobrenatural, não é do seu jeito, não é da sua maneira. Qual foi a resposta de Abraão? Verso 17: então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara com seus 90 anos ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus, além de rir: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Tipo assim, vamos reconsiderar, vamos aproveitar o menino que está aí, o que já deu certo, o que funcionou. 19, Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, você o chamará de Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Deus vai explicar: minha aliança, no entanto, será com Isaque. Aí você pode imaginar, Ismael foi abençoado lá na frente porque Abraão pediu. Antes de Abraão pedir, o anjo do Senhor já falou isso para Agar. É interessante você observar que mesmo lá na frente, Abraão não quer simplesmente despachar Agar e Ismael. Não apenas Sara e Agar voltam a ter os seus problemas, mas agora a Bíblia nos mostra que há uma problemática acontecendo entre Ismael e Isaque. E Sara simplesmente procura Abraão e diz: dispensa, manda embora, liberta essa escrava, mas ela não fica mais conosco. O coração de Abraão fica pesaroso e Deus fala com ele: ouve Sara, sua mulher. Nesse momento, então sim, de forma legal, liberada, abençoada, não fugindo, não quebrando leis, ela simplesmente sairá. Mas no momento anterior, Deus está dizendo: eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou vendo que você está agindo de forma errada, eu estou vendo que você não só está agindo de forma errada, mas na hora errada, para que eu cumpra o que eu quero fazer no futuro, para que eu resolva os seus problemas do presente, você tem que mudar a sua conduta. Nesse momento você tem que voltar, você tem que se humilhar. Sabe, tem muita gente querendo um futuro glorioso, tem muita gente querendo ver Deus resolver problema, sem querer consertar a sua vida. E nós precisamos entender que essas coisas, elas acabam não sendo compatíveis. Você vai ver Jesus curando um determinado enfermo, o Evangelho de João nos relata, e na sequência dizendo para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso não significa que toda enfermidade seja consequência de pecado. Mas muitas vezes o pecado trará consequências e entre elas pode ser enfermidade. A gente não tem o direito de fazer a análise inversa. Que análise inversa? Tem enfermidade, supor que é pecado. Mas a Bíblia mostra que muitas vezes o pecado pode conduzir à enfermidade. É só Deus que pode discernir e mapear isso. Nenhum de nós poderá. Mas naquele momento, e aliás, você vai ter textos como o de Tiago, quando diz: nós vamos orar pelos enfermos, eles não só serão curados, mas os pecados serão perdoados. E muitas vezes há uma relação entre uma coisa e outra. Mas o mesmo Deus está dizendo: eu quero resolver a aflição, eu quero te dar um futuro glorioso. Ele está dizendo: você tem que arrumar a sua vida. Eu sempre repito essa frase: o princípio que você quebra vai quebrar você. E nós precisamos ter uma conduta correta. Quando a mulher de Potifar está dando em cima de José, ele olha para ela e diz: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? O que ele está entendendo? Deus está vendo minhas ações. A questão não é só o que eu vou fazer com a senhora que é casada, a questão não é só o que eu vou fazer com a confiança do seu marido, a questão é Deus. E tem muita gente que não para pensar em Deus. Outro dia estou conversando com a pessoa e falou: olha, pastor, o negócio é o seguinte, meu cônjuge me traiu, fiquei com muita raiva, fui lá e também traí para me vingar. Eu falei: o que Deus tem a ver com isso? Ele: como assim? Eu falei: o que é que Deus te fez para você fazer o que você fez contra ele? Não, eu fiz contra ela. Eu falei: não, você não fez só contra ela, você quebrou a sua aliança com ele. E o que é que ele te fez para você se vingar dele? Ah, não pensei em Deus. Eu falei: com certeza que não pensou, senão não tinha feito essa estupidez. E eu não entendo como as pessoas querem viver as intervenções de Deus, o futuro de Deus, sem lembrar que elas são responsáveis pelas suas ações e que Ele está vendo as suas ações. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, Jó 34, 21 diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos.
Não há absolutamente nada que a gente faça que fuja aos olhos de Deus. Há muitos anos atrás preguei uma mensagem aqui questionando quem é você quando ninguém está olhando, que é uma definição de caráter. A Bíblia diz lá em Êxodo que Moisés, quando matou o egípcio, a Bíblia diz que ele olhou para outro lado, não viu ninguém, matou o egípcio. Se alguém tivesse olhando, ele teria feito? Não. O problema é que mesmo aquilo que você acha que está escondido não vai ficar. Jesus disse, não há nada oculto que não seja revelado. É só uma questão de tempo. No caso de Moisés nem demorou. No dia seguinte já descobriram. Quando era pequeno, meu pai contava história para a gente da Bíblia, quando criança. E ele brincava, e quando Moisés enterrou o cara na areia, deixou o dedão para fora, o dedão do pé. Por isso alguém achou. Gente, eu cresci achando que isso estava na Bíblia. Quando eu aprendi a ler e não achava essa informação, eu me sentia assim, trollado, né? Porque meu pai brincava com isso quando contava a história. Mas não importa como virar trono, sempre vai ter um dedão do pé que vai ficar para fora. E de alguma forma esse negócio será achado. Mas a questão não é nem se será descoberto depois. É que descoberto ou não, Jesus se identifica no Novo Testamento como aquele que tem os olhos como chama de fogo. São olhos que a tudo perscrutam, que a tudo penetram e nada pode ser escondido dele. Em Êxodo 15, 26, Deus diz assim, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos. Ele só podia dizer fizeram o que é reto. Mas quando diz diante dos seus olhos é um lembrete. Porque quando você faz o que é reto, ele está vendo. Quando você não faz o que é reto, ele também está vendo. E fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Olha que interessante, se vocês fizerem o que é reto, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. As pessoas às vezes confundem as coisas e começam a achar que as bênçãos da obediência têm a ver com mérito. Outro dia eu vi alguém falando, não, esse negócio de obediência é da lei, quando não tinha fé, agora o Novo Testamento tem fé, não precisa de obediência. E eu fico pensando como alguém pode chegar a fazer uma declaração dessa. Eu falo, isso às vezes não é só falta de conhecimento bíblico, deve ser falta de massa cinzenta. Porque você olha o Novo Testamento, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, mostra que tudo o que esse povo fez no Antigo Testamento, que os levou a ser abençoados, experimentar a intervenção de Deus, foi por fé. Como é que você vai dizer que a bênção do Antigo Testamento era pela obediência, a do Novo Testamento é por fé e que uma coisa tem nada a ver com outra? Paulo fala 2 vezes na Epístola aos Romanos da obediência da fé. Ou seja, o que é a fé? O camarada diz, não, eu creio que Deus prometeu, ele vai cumprir, porque a palavra dele é verdade, ele não mente. Ok, você crê que o que Deus falou é verdade, vai cumprir e não mente. Então quando ele diz, se você desobedecer vai ter consequências, por que é que você não acredita nisso? E como é que eu uso a fé para fazer aquela palavra dele se materializar na minha vida e a mesma fé para fazer essa palavra desaparecer e não ser verdadeira? Que bobagem é essa? Não tem como você desconectar fé e obediência. Se eu acredito que o que Deus falou em termos de promessa de bênção vai cumprir, eu preciso acreditar que o que ele mandou é para ser obedecido e que quando é obedecido vai ter a consequência que ele falou. Vocês estão aí? Então ele está vendo nossas ações. E essas ações de obediência, que são expressão de fé na sua palavra, também nos propulsionam para um lugar de intervenção. Ele está dizendo, me obedeçam e não vai rolar as enfermidades que rolavam sobre os egípcios. Então, de novo, não quer dizer que toda enfermidade é consequência de pecado. Mas Deus está dizendo, se não me obedecer, parte das consequências podem ser enfermidades. Deuteronômio 6,18. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor. De novo, aos olhos do Senhor. Para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês. Faça o que é bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem. Deus está vendo suas ações. O Deus quer resolver os seus problemas. O Deus que tem um futuro. Está dizendo, vamos arrumar a casa aqui. Me ajude a te ajudar. Eu lembro de um filme que eu li, que eu assisti muitos anos atrás, e tinha uma hora que tem um chavão, uma frase clichê, que um personagem diz para o outro, me ajude a ajudar você. Às vezes eu imagino Deus tentando falar isso para mim e para você. Me ajuda a te ajudar. Faz o pouco que eu estou dizendo que você tem que fazer para que eu possa continuar a fazer o resto na sua vida. Mas terceiro e último lugar, Deus vê o futuro. Isaías 46, 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer
E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Quando Deus está dizendo volta lá atrás, é para lembrar que desde lá de trás eu já mostrava o futuro. Eu já mostrava o que estava lá na frente. E Deus se posiciona dizendo dessa forma: eu anuncio o que há de acontecer. Eu revelo as coisas que ainda não sucederam. Então quando Deus simplesmente fala para Agar o que seria da sua linhagem, isso vai se repetir, não só com o que Deus fala depois em Gênesis 17 para Abraão, mas novamente a palavra de Deus nos mostra, né, que eu creio que isso está em Gênesis 20 alguma coisa, talvez 21, quando Agar finalmente sai, né, novamente Deus trará uma intervenção na vida dela e falará daquilo que aguarda. Dessa vez Ismael já nasceu, né? O menino já estava relativamente crescido. A Bíblia sugere que até o menino tenha orado, chorado e clamado a Deus, mas Deus segue falando: eu tenho um futuro. Nós precisamos aprender a não deixar nossa vida meramente uma espécie de piloto automático ou apenas tentar ser senhores do nosso destino sozinho. Nós precisamos perceber que é um Deus que quer trazer direção para mim e para você. Quando a Bíblia enfatiza Deus conhecendo o futuro, Ele tanto conhece desdobramentos que virão, e muitas vezes Ele pode falar antes, para que ou a gente se prepare, ou até mesmo para que a gente mude determinadas coisas. Então quando Deus diz para Ezequias: você vai morrer, basicamente Deus não está dizendo: olha, isso é um futuro inalterável. Quando ele chora, clama, se posiciona em fé, ele simplesmente ganhou mais 15 anos de bônus. Como nós falamos antes, há determinadas palavras proféticas que nós temos que interagir com elas, cooperar com elas para que elas se cumpram. Mas há advertências que não são ouvidas, elas inevitavelmente vão trazer resultados. E muitas vezes Deus adverte mesmo sabendo que nós não vamos ouvir, porque Ele é justo. A Bíblia diz que a mulher de Pilatos, no dia do julgamento, olha para ele e diz: não se envolva na questão desse justo. Eu muito sofri em sonho por causa dele. E Pilatos, em vez de ter o bom senso que a maioria de nós, os maridos, temos, não ouviu a esposa. E não ouviu o que Deus, por meio da esposa, estava falando. Isso não significa que Deus não tentou poupá-lo daquele erro. Agora, o Deus presciente, que dá a ele até o direito de escapar do erro, mesmo sabendo que ele não vai escapar, decide usar isso e cooperar para a nossa redenção, porque de fato Cristo teria que morrer por nós. O que nós não podemos achar é que Deus obrigou a Pilatos a fazer o que fez. E se Deus conhece o futuro, Ele tanto vai mostrar intenções que nós temos que cooperar, Ele pode mostrar problemas que podem ser evitados. Então Daniel traz uma revelação para o Nabucodonosor: se você se orgulhar, se você se exaltar, Deus vai te abater e você vai se transformar num animal. Se você ler Daniel capítulo 4, ele não deu ouvidos à advertência. Ele podia ter alterado aquilo. Deus o julgou e o abateu, até que haja arrependimento e a história mude. Por outro lado, você vê Deus usando José para interpretar o sonho de Faraó. Porque Deus pode dar revelação para não crente, mas o não crente não tem a capacidade de discernimento. Então ele tem um sonho, assim como Nabucodonosor. Ambos os governantes receberam de Deus um sonho. Parece que Deus respeita a cadeia de comando, de autoridade aqui na terra, mas não tem discernimento. Ambos precisavam de profetas para interpretar. José chega com uma palavra de sabedoria. O que o rei sonhou, uma advertência de Deus: nós vamos ter 7 anos de provisão, depois 7 anos de fome. Se você não trabalhar com provisionamento, ninguém sobrevive na fome. Palavras de sabedoria são orientações que Deus dá para que a gente evite determinadas desgraças. Eu era ainda solteiro e eu recebi uma palavra profética. Isso me ajudou de forma prática a entender logo no começo da caminhada o Deus que vê o futuro. Um homem de Deus me aborda e pergunta para mim: você já é casado? Eu falei: ainda não. Ele falou: mas preste atenção, porque eu vou te dar uma palavra de algo que vai acontecer quando você já estiver casado. Não só quando você estiver casado. Ele disse: quando seu primeiro filho nascer, e esse menino tiver com 2 anos e meio, ou seja, ele já estragou o chá, a revelação, né, antes da hora, já falou que seria menino primeiro. Ele falou: e esse menino tiver com 2 anos e meio de idade, ele olha para mim e diz assim: você vai viver um dos momentos mais cruciais na educação do seu filho, na formação dele.
Ele diz, nesse dia vai acontecer isso, isso, isso. Eu achei até que era um exagero para o comportamento de uma criança de 2 anos e meio. Ele diz, se você agir de forma errada nesse dia, você vai perder o coração do seu filho para sempre. Não vai ser um evento instantâneo, mas vai começar com uma abertura de um ângulo, lentamente. E lá na frente, o coração de vocês vai distanciar tanto que vai desligar. Mas se você agir da forma correta, que é essa, essa e essa, Deus vai linkar de maneira sobrenatural o coração de vocês. O cara está falando, eu não o conheço. Primeira coisa que eu penso, mesmo se ele for um enviado de Deus, estiver falando a verdade, até acontecer eu já não lembro. A prova de que era Deus falando é que eu só pensei. E o cara responde como se eu tivesse falado com ele. Diz, o Espírito Santo te fará lembrar o que eu estou te dizendo no dia que acontecer. 1 ano depois eu casei, 2 anos e meio depois do casamento Israel nasceu, ou seja, 3 anos e meio depois da palavra. Com 2 anos e meio de idade aconteceu o que o homem falou, 6 anos depois da profecia. E o dia que aconteceu, eu lembrei. Não foi uma lembrança qualquer. Parecia um filme na minha frente, daquele cara falando aquelas coisas. E quando eu lembrei, eu vi que estava acontecendo o que ele falou. E eu percebi que eu estava justamente fazendo a coisa errada, que aquela palavra de sabedoria, uma revelação seguida de conselho, dizia para eu não fazer. Deu tempo de arrumar. E algo sobrenatural aconteceu. Foi um dos momentos mais marcantes na criação e no relacionamento meu com o do Israel. Nosso coração se vinculou de uma forma única, singular, inexplicável a partir daquele dia. O Deus que vê o futuro, Ele não está apenas dizendo aquilo está lá de forma automática, né, espontânea. Ele está dizendo, tem coisas boas que você pode provocar para que aconteça. Tem coisas ruins que eu posso te ajudar a evitar. Mas ele muitas vezes fala a respeito do futuro, sinalizando o lugar aonde ele quer nos levar. Jeremias 33:3, invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí. Eu falo que os crentes têm alguns pontos diferentes. Tem os que nem oram. Aí tem aqueles que saíram desse ponto e entraram no time dos que oram. Mas eles estão na primeira fase, invoca-me que te responderei. Ele até tem resposta de oração. Mas tem uma linha da revelação que muita gente não cruza. Tem um lugar da oração, quando você entra a fundo nela. Que aí Deus diz, anunciar-te-ei. Coisas grandes e ocultas que você não sabe. Preste atenção que ele disse, não é privilégio de poucos. Eu lembro de um irmão, logo nos primeiros anos do meu ministério pastoral, cada testemunho que eu dava na igreja, ele olhava para mim e dizia, essas coisas só acontecem com você. Conosco os meros mortais, não. Eu disse, enquanto você crê nisso, nunca vai acontecer. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Gente, eu sou de uma época que refrigerante, hoje eu fico pensando que foi uma bênção quase não tê-lo em casa. Mas na época a gente achava que era maldição não ter o recurso para isso. Refrigerante era de 1 litro, que chegava nem sempre, a maioria dos domingos aparecia. Ele era para a família inteira. Então assim, a gente tinha os copinhos de requeijão, que aproveitava para virar copo de casa, porque às vezes não tinha dinheiro nem para comprar o copo de vidro, que era no máximo 200 ml. E eu lembro que minha mãe colocava, nós os 3 filhos, 3 irmãos, eu e o Adriano e o Paulo, a gente colocava o copo um do lado do outro, ficava medindo. Colocou mais para ele, mais aqui. Né? Porque assim, a gente não queria só a mesma quantidade de refrigerante, a gente queria se sentir igualmente amados. Eu não sei se foi o treinamento, mas até hoje, quando eu vejo o copo do irmão do lado enchendo um pouquinho, eu falo para ele, eu não aceito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu, aí eu posso abrir uma sessão. Se não, cada vez que eu vejo alguém que entrou mais fundo no rio de Deus, que teve uma experiência, que viveu um milagre, eu falo para Deus, jurisprudência, abrir um precedente, também tenho direito, e cada um de nós precisa crer nisso. Então voltando no invoca-me que te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Eu lembro desde a adolescência, quando eu estava orando, eu via e ouvia Deus falar coisas que pareciam absurdas. Outro dia alguém falou, pastor, um absurdo o Abraão rir. Eu falei, absurdo porque tu nunca riu. Eu já ri de muita coisa. Eu lembro da época que não tinha dinheiro nem para andar de ônibus, andava horas a pé todo dia porque não tinha dinheiro para andar de ônibus, na adolescência. E os profetas vinham falar para mim, vai chegar o dia que você vai estar cruzando os céus dessa nação de avião de um lado para o outro. Eu ria, tinha dinheiro nem para andar de balão. Não imaginava nada disso ser possível. Agora, por que é que Deus fala isso? Na época parecia glamour, parecia status, parecia aquela coisa de vencer na vida. Hoje penso numa coisa que é um sacrifício. Eu não aguento mais pegar tanto voo. Mas Deus não estava dizendo que a recompensa seria o voo. Porque hoje me parece sacrifício para cumprir o propósito. O que Deus está dizendo é,
pare de pensar pequeno no seu universo limitado de recursos, porque eu sou o Deus de recursos ilimitados. Eu tenho planos maiores. Então não tem nada a ver com o avião, tem a ver com o propósito, tem a ver com a capacidade de entender algo maior. Então às vezes eu estava lá orando no meu quarto e eu via multidões. Eu me via pregando para milhares e milhares de pessoas. Só que eu estou falando de uma época, gente, que igreja de 200, 300, 400 mesmo nem se fala, era, a gente chamava de mega igreja. Não existia isso, não era comum. E de repente eu via aquele mundaréu de gente, aqueles auditórios imensos. Hoje, 36 anos, eu olho e digo, tudo aquelas coisas que eu via no quarto, eu via acontecendo. Deus começou a me inspirar para escrever. Eu via caminhões de livros, carregando aquele mundaréu de livros, parecia um absurdo, eu imaginava, eu trabalhava com venda de livros na época, o universo de população evangélica era menor, a condição financeira nem se fala, vender livro era um parto, a dificuldade, eu ficava vendo aqueles caminhões. Hoje, 36 anos depois, foram mais de 2 milhões de livros distribuídos. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E não tem nada a ver com Deus encher a sua bola, mas descortinar o propósito. Para que Ele quer fazer isso? Para que você comece a acreditar, para que você se prepare, para que você persiga aquilo. E Deus está dizendo para Agar, você se vê como uma escrava que não é enxergada ou vista por ninguém. Eu estou te vendo, estou vendo sua aflição, estou vendo sua conduta e quero que se arrume, porque eu estou vendo o seu futuro, eu sei para onde eu quero te levar. E hoje eu creio que Deus quer que eu e você possamos sair daqui, né? Não necessariamente abrindo um post, dando o mesmo nome que ela, mas dizendo, Ele é o Deus que me vê. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. A gente tem que tirar um tempo de oração. Eu quero que a gente ore por 3 áreas. Primeira, nós falamos que Deus vê necessidades e aflições. Eu sinto que nós estamos num ambiente não só da ativação de fé, mas de resposta a orações de intervenção de Deus. Eu não vi ninguém empolgado. Eu vou falar de novo. Nós estamos num ambiente onde Deus quer trazer muita intervenção em necessidades e aflições de muitos de vocês que estão aqui hoje. Segundo, nós vamos orar pelas nossas condutas. Alguns de nós estamos desanimados de agir certo e aparentemente ninguém está vendo, não está acontecendo nada. Você olha para um José, traído pelos seus irmãos, no Egito para ser fiel a Deus e não deitar com a mulher de Potifar, ele é preso injustamente. Tudo está dizendo, Deus te esqueceu, mas não é o que a Bíblia diz. Quando ele está na casa de Potifar, a Bíblia diz, e o Senhor era com José. Quando ele vai para a prisão, e o Senhor era com José. A prova é aquele futuro que Deus está mostrando para ele. A família se curvando, ele numa posição de governo, tudo isso acaba se cumprindo. Porque o Deus que vê nossas aflições, vê nossa conduta, Ele também está vendo o futuro. Ele está dizendo para o José, eu vou te sustentar. Ele está dizendo para o José, eu estou vendo você agir direito, e é por isso que eu vou te levar para o lugar do cumprimento do propósito. Alguns de nós estamos animados de agir direito e precisamos ser restaurados para que a gente não ceda. Outros de vocês foram além do desânimo e já não estão agindo direito. E Deus não te trouxe aqui para culpar ou condenar, mas Ele está te dando chance de arrumar. Porque se você não arruma agora, você estraga o que vem depois. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz, por essa causa, há muitos fracos, doentes e gente que dorme, morreu prematuramente entre vocês. E diz, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu não me lembro se alguma vez nesses 19 anos de alcance, eu dei tanta ênfase da relação entre pecado e enfermidade como hoje. Porque tem pessoas que estão sofrendo a consequência de áreas que não estão consertando. E tem outras que ainda não estão colhendo o que estão plantando. Mas se não arrumarem, inevitavelmente vão colher. E Deus está nos dando uma oportunidade de arrependimento e conserto. Não estou chamando ninguém para tornar pública a sua vida. Mas diante daquele que tudo vê, nós temos uma oportunidade de arrependimento e conserto. E nós vamos orar pelo futuro. Não só para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, mas para que a gente consiga discernir e acompanhá-lo. Ele não faz questão de falar tudo de uma vez. Para mim tem sido uma jornada emocionante desde os 15 anos de idade. Como essa jornada? Deus fala para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Para onde mesmo? Enquanto você está indo eu vou mostrando.
A Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele mostra uma parte, sendo honesto, daqui a pouco ele mostra outra etapa do plano, daqui a pouco outra. Eu acredito que nós nos tornaríamos muito autossuficientes se ele mostrasse tudo de uma vez. E parece que o tempo todo ele quer eu e você dependendo dele. Eu olho para trás e vejo 3 décadas e meia de direção do Espírito Santo. Isso não me dá o direito de parar de depender dele para as próximas etapas. Eu preciso estar orando pelo que vem. Eu preciso estar sensível ao que Deus quer fazer. Cada um de nós precisa. Há momentos onde Deus pode simplesmente ajustar o futuro e nos levar lá, só porque nós oramos nos entregando. Tiago diz: vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam primeiro dizer: se o Senhor quiser. Tem muita gente aceitando qualquer proposta só porque financeiramente é boa, sem perguntar para Deus o que Ele quer. Aí você vê um Elimeleque, sai de Israel porque tem fome, crise, vamos para Moabe, que lá a gente se garante. O cara morre ele, morre os filhos, Noemi volta, para não dizer sozinha, acompanhada de Ruth. Agora, você olha para Isaac, que no tempo da fome ele queria o Egito. Deus diz: fica aqui, você vai colher 100 vezes mais. Sabe onde está a bênção de Deus? Ela não está nos ambientes favoráveis, ela está no centro do propósito, ela está no lugar da vontade de Deus. E para entender, a gente precisa de discernimento. E alguns de nós precisamos orar: Senhor, não nos deixe errar, Senhor, nos conduz, nos dê percepção. Eu sinto que essa é uma noite importante para orar por aquilo que vem, não só para que Deus só dê destino. Alguns de nós vamos ter que ouvir, vamos ter que discernir, e nós precisamos orar por essas 3 áreas. Eu quero que você comece aí no seu lugar. Pedi para você ficar em pé, mas eu sempre reconheço, é mais hábito do que necessidade. Ora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Mas honestamente, às vezes eu gosto de brincar com essa expressão: ore como se tudo dependesse desse momento de oração. Nós estamos num ambiente não só de dar resposta a Deus e a sua palavra, mas eu creio que nós estamos num ambiente céus proféticos, muito propício a intervenções. Eu quero que você comece a orar por isso. Nós também vamos orar por você, mas eu não quero você esperando nossa oração e nem só ouvindo a nossa oração. Eu vou começar orando e na sequência eu quero que o pastor Marciano venha orar, abençoar a vida de vocês. Nós vamos clamar por rompimento, mas eu espero que você saia daqui não só repetindo um discurso, mas acreditando, e não só com a boca cheia, mas com o coração também de convicção. Você possa sair desse lugar dizendo: Tu és o Deus que me vê. E que você possa falar para todo mundo sobre Deus como sendo o Deus que te vê. Você não está esquecido, você não está ignorado, você não está fora do alcance da vista dele, nem tampouco fora dos planos dele. Não é só o amor dele para te socorrer, não é apenas a preocupação dele com a sua conduta, ele tem projetos. Pai, nós oramos que o Teu Espírito ministre o coração de cada um, em cada uma dessas áreas, seja uma, outra ou todas. Nós te pedimos não apenas para que a Tua palavra faça barulho dentro de nós, não só na nossa mente, que o Senhor nos chacoalhe no íntimo, que ela produza, ó Deus, um novo nível de resposta, mas nós oramos também que o Teu Espírito de forma personalizada conduza cada um, que nesse momento possamos te dar a resposta adequada. Espírito Santo, envolve o coração de cada um. E nós oramos que esse seja um ambiente de intervenções, um ambiente de mudança, não só para as circunstâncias que estamos enfrentando, não só para a conduta que adotamos, mas também em relação ao nosso futuro e ao posicionamento de buscar Teu direcionamento, de perseguir o cumprimento do propósito. Estende a Tua mão, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Mateus capítulo 13, do verso 3 a 9, diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60
e a 30:1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou pedir a gentileza de você repetir comigo esse versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez, como se tivesse assim alimentado antes de vir para o culto e reunião. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós sabemos que Jesus não está falando aqui do ouvido físico, literal. Até porque as pessoas já haviam escutado o que ele disse, e quem não tivesse essa capacidade não adiantaria, não faria o menor sentido ele dar o conselho. O que Jesus está falando diz respeito, na verdade, à forma de ouvir. Eu me lembro quando criança, muitas vezes ter ouvido dos meus pais, tanto meu pai como da minha mãe, que está aqui na primeira fileira, a expressão ouça bem. Esse ouça bem não significa que você aperta algum botão que muda a resposta, biológica, fisiológica do seu corpo para melhorar a audição. Quando usavam a expressão ouça bem, nossos pais estão dizendo preste atenção. Não ouça de qualquer forma. Não ouça de uma maneira que isso entre e desapareça ou se perca, ou que você não pegue o sentido completo. Em outras palavras, era uma maneira de dizer preste atenção. Leve a sério o que eu estou te dizendo. E eu creio que em outras palavras, quando Jesus está dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está dizendo basicamente ouça bem. Aliás, esse é o tema da minha mensagem hoje. Ouça bem. E a razão pela qual eu estou abordando aquilo que Jesus fala no versículo 9 é porque de tudo aquilo que nós vamos ler, eu creio que essa é a chave. Eu creio que aqui ele está dando o tom. Ele não está apenas dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça a parábola que eu acabei de contar. A parábola, na verdade, nos ensina a como ouvir. E antes mesmo de interpretá-la aos seus discípulos, Jesus está, na verdade, estabelecendo o que eu quero propor como trilho principal da nossa reflexão aqui hoje. A maneira como ouvimos a palavra de Deus determina se ela vai produzir o resultado devido nas nossas vidas ou não. Então eu gostaria que a gente pudesse olhar para esse texto, incluindo os versículos que leremos na sequência, e que a gente pudesse entender esse princípio. Eu vou fatiá-lo em 3 partes, em 3 princípios que eu quero dar destaque. O primeiro deles diz respeito à advertência de Nosso Senhor sobre a responsabilidade de quem ouve. Quando ele está dizendo quem tem ouvidos ouça, ele está dizendo que não depende só de Deus falar, depende também de como recebemos. E, em primeiro lugar, eu quero enfatizar o que eu gosto de fazer muito nas minhas mensagens e nos meus ensinos. O fato de que tem não apenas a parte divina, mas temos também a parte humana, a nossa responsabilidade para ser levada em questão. Segundo lugar, eu quero explorar um pouco essa distinção dos tipos de solo que Jesus faz. Ele fala de uma semente que caiu à beira do caminho, ele fala de uma semente que caiu num solo rochoso, ou dependendo da versão da Bíblia que você usa, pedregoso. Ele fala de uma que caiu num terreno cheio de espinhos, e ele fala de um solo frutífero. E ele mostra que cada um desses solos apresenta resultados diferentes em relação à semeadura da palavra, e eu quero que a gente possa avaliar o que é que isso tem a ver com ouvir bem. Em terceiro e último lugar, nós vamos destacar o que eu classificaria do caminho prático para frutificação. O Senhor Jesus não está ensinando sobre esses tipos de solos como se isso fosse simplesmente uma coisa já pré-determinada e que não pode ser mudada. Ele quer nos levar ao entendimento de como sermos aquele solo onde a palavra de Deus produz resultados. E com isso acredito que nós vamos conseguir não apenas ver o quadro completo, mas ter um entendimento progressivo e ainda terminar com uma orientação muito prática para a nossa caminhada cristã. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar essa questão da parte humana e a divina, porque Cristo enfatizaria a forma como ouvimos, quando ele destaca quem tem ouvidos para ouvir ouça, e ao longo de todo o ensino, como veremos nos próximos versículos, se na verdade tudo dependesse só de Deus. Existem alguns grupos bem intencionados, sem dúvida, não questiono motivação, mas que acredito, muitas vezes não estão enxergando o quadro completo das Escrituras, quando começam a enfatizar que tudo depende só de Deus. Então, muitas pessoas acreditam, e eu tive dificuldade para enxergar isso no próprio texto. Muitas pessoas acreditam que os tipos de solo já estão determinados. As pessoas nascem daquele jeito. Ou Deus quis que fosse assim.
Eu quero te mostrar que isso não é verdade. Deus quer fazer algo na vida de todas as pessoas. Deus quer que todos recebam a palavra. Deus quer que a palavra frutifique na vida de todas as pessoas, porque a Bíblia é enfática que Ele não faz acepção, Ele não faz distinção de pessoas. Se Ele me cria para ser o solo que não entende a palavra e não pode dar fruto, né, e cria outro para ser o solo bom, significa que Ele de fato tem algo muito melhor para um do que para outro. Isso não condiz com o caráter, não apenas justo, mas também amoroso de Deus, revelado nas Escrituras. Então nós precisamos entender que em toda a dinâmica da caminhada cristã existe sempre a parte de Deus e a parte humana. Quando eu enfatizo a parte humana é para que a gente não seja levado a pensar que tudo é feito unilateralmente por Deus. Mas ao incluir a parte humana, não estamos excluindo a parte divina, que provoca o homem e que quando o homem dá a devida resposta, nos leva a um outro nível. Mas eu vou trabalhar isso, né, à medida que vamos falando a respeito do assunto. O que é principal agora é que eu e você possamos compreender que a frutificação da palavra depende do nosso nível de interação com ela. Então, antes de entender a parábola em si, o que Jesus passa a explicar no registro de Mateus está a partir do verso 18. Entre o verso 9, que Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o verso 18, onde a Bíblia diz que ele vai dizer, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Nós temos entre a parábola e a sua explicação um recheio. Qual é o recheio? Vamos ler juntos a partir do versículo 10, do 10 até o 17. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Você percebeu no versículo 3, quando começamos a ler, que a Bíblia diz que de muitas coisas ele falou por meio de parábolas, de alegorias, de ilustrações. Agora vem a indagação dos discípulos a Jesus, né? Por que o Senhor fala com eles, com a multidão, com essas pessoas por meio de parábolas? Porque quando estava só Jesus e seus discípulos, a maior parte do tempo não era assim. Verso 11, ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Se a gente parasse aqui, só nesse verso 11, a conclusão a que chegaríamos é, vocês foram escolhidos para entender, e eles foram escolhidos para não entender. A vocês é dado, agradou ao Pai revelar isso a vocês, mas Deus de alguma forma não quis que o resto das pessoas entendesse. E eu tenho percebido muita gente enfatizando esse tipo de verdade que priva as pessoas do entendimento de que elas têm uma responsabilidade de cooperar com Deus e que Deus deseja oferecer o pacote completo de entendimento da sua palavra para todo mundo. Então a explicação de Jesus não para no registro do verso 11. No 12 nós temos uma outra frase que, assim como a do verso 11, é precedida por uma conjunção explicativa. É a palavra pois ao que tem. Essa mesma palavra traduzida pois é porque, né? Ela é exatamente a mesma palavra do verso anterior, quando ele diz, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Ele usa de novo, ele diz, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então vamos entender o que Jesus está dizendo. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino, a eles não. Por quê? Ao que tem entendimento, o entendimento lhe será ampliado. Ao que não tem, o pouco ou quase nada que tem, ainda lhe será tirado. O que nós temos aqui é uma dinâmica de interação. Não é Deus dizendo, eu quero que você entenda, eu quero que você não entenda. É, você tem uma abertura à receptividade, eu vou ampliar o seu entendimento. Você não tem disposição a ela, você não terá intervenção minha para ir além da sua limitação. Quem consegue entender isso? Vamos continuar lendo, verso 13. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De novo, se para aqui, você pode imaginar, não, Jesus não quer ser entendido. Verso 14, assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. E agora Jesus vai citar um texto das Escrituras. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Por que o coração do povo está endurecido? Porque Deus endureceu? Não. O texto diz, ouviram com os ouvidos tapados. Ou seja, não ouviram bem, não deram a devida atenção.
Fecharam os olhos para não acontecer que vejam os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Quando Jesus fala, o coração desse povo está endurecido, não há uma determinação de uma arbitrariedade de Deus dizendo, eu endureci. O que o texto está dizendo é que está endurecido porque eles ouviram de forma errada, ouviram com os ouvidos tapados. O tempo todo, a palavra de Deus nos chama a um nível de resposta. Hebreus, citando o Antigo Testamento, disse, hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. A Bíblia trata de uma maneira muito clara que ter o coração aberto ou endurecido para com Deus é uma decisão nossa. De vez em quando alguns pegam e dizem, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu ainda mais um coração que já estava endurecido. Ao que tem, se lhe dará mais e terá abundância. Ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Quem está entendendo isso? Nós não podemos excluir a responsabilidade humana. É lógico que ao trazer a responsabilidade humana, nós estamos eliminando Deus da história. Jesus diz em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Mesmo quando cumprimos a nossa parte, ela é sempre uma resposta ao que Deus começou e uma abertura para que Ele amplie e continue aquilo que Ele começou. No entanto, nós precisamos entender que é uma espécie de jogo de dama ou xadrez. Deus faz movimentos, espera o nosso movimento para que Ele continue e Ele possa fazer o seu próximo movimento. Entender a responsabilidade que temos aqui é crucial. Então no verso 16 Jesus diz para os seus discípulos, bem-aventurados porém são os olhos de vocês porque veem e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus está dizendo, vocês são parte de um grupo privilegiado. Vocês estão vivendo a concretização das promessas. Vocês estão vivenciando o cumprimento da vinda do que Deus prometeu. O Messias, o Verbo, a palavra encarnada diante de vocês. Agora, por mais Jesus está dizendo, bem-aventurados são vocês, porque profetas e justos aguardavam, criam nesse dia, mas não viram o que você está vendo. Mas por outro lado, tem uma multidão que está diante da mesma coisa que vocês estão e não tem a receptividade que vocês estão demonstrando. A ênfase de Jesus nesse recheio vai nos ajudar a entender a explicação da parábola que vem na sequência. Quando eu olho para as Escrituras, é evidente para mim, vou repetir, que a parte de um, humana, não anula a parte de outro, a divina, e vice-versa, a parte de Deus não anula a nós. Em Atos, no capítulo 16, no verso 14, quando Paulo está pregando o evangelho em Filipos, a Bíblia diz assim, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Preste atenção na frase, nos escutava. Quando muita gente não parou para ouvi-los pregar, essa mulher parou. O texto diz assim, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Nós temos intervenção divina aqui? Temos. Mas em primeiro lugar, essa mulher dá valor à palavra de Deus. Ela para, ela dá atenção, ela diz, eu quero isso. E depois de um movimento de valorizar, a palavra está sendo comunicada, a Bíblia mostra que Deus dilata, abre o coração dela para um nível de percepção ainda maior. Então temos uma ação de Deus. O que nós não podemos simplesmente acreditar, porque isso é contrário ao todo das Escrituras, é que Deus decide quem vai entender e Deus decide quem não vai entender. Nossa resposta determina se nós vamos avançar no nível de entendimento ou se nós seremos privados deles. Então essa progressão para mim é muito clara, né? E à medida que nós vamos olhando para as Escrituras, nós vemos sempre a necessidade de que o homem se posicione, de que ele busque Deus, mas com o entendimento de que sem a ajuda de Deus, ele também nunca vai entrar no lugar profundo de entendimento. Eu quero convidar você a me acompanhar numa leitura, que é o Salmo 119, e nós vamos ler dos versículos 27 até o 34. Salmo 119 é o maior capítulo que a Bíblia tem. Eu lembro quando criança, na responsabilidade da leitura bíblica, muitas vezes a gente quando tinha que, para você ler a Bíblia toda em um ano, você tem uma média de 3 capítulos por dia. Para ser exato, 3,25 é a conta. E quando a gente estava lendo, sem muito entendimento, debaixo do encorajamento, às vezes da imposição dos pais, queriam criar em nós disciplina, ritmo, mas o coração ainda não tinha empolgação com a palavra.
Às vezes eu lembro que eu ficava feliz quando pegava uns salmos, que eram 3 versículos. Eu pensava, vou eliminar um capítulo rapidinho. Mas quando chegava o Salmo 119, eu pensava, isso tudo é um só. E depois ainda tem que ler mais 2, os que estão perto não são necessariamente tão pequenininhos, né? Mas, à medida que o tempo foi passando, o entendimento, a compreensão da palavra foi chegando, eu confesso que o Salmo 119 é tão rico, que o meu sentimento com o tempo mudou. Isso aqui não podia se estender um pouquinho mais. Porque ele tem uma linha de raciocínio do início ao fim, que é a valorização da palavra. O clamor para se entrar num lugar mais profundo, tanto de entendimento como de prática da palavra. Aliás, se a gente pudesse inventar que depois de uma pregação, assim como na escola, tem lição de casa, eu pediria a você que tirasse um tempo essa semana para meditar no Salmo 119, todos os 176 versículos, né? Lendo exatamente com esse olhar, com esse foco, né? Qual é a valorização dada à palavra, qual é o clamor por entendimento e pela capacidade de andar nesse lugar de prática da palavra. Mas para não ler isso tudo aqui agora, eu quero que a gente foque aí, então, nos versículos 27 até o 34. E a oração do salmista é a seguinte: faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Quando ele diz faze-me entender, ele está dizendo, não é só minha capacidade humana, racional, natural, mental. Eu preciso da sua ajuda. Verso 28, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Ele está tomando a decisão. Eu não quero andar pelo que eu sinto, eu quero andar pela tua palavra. A minha força não deve depender do meu humor, que por sua vez é baseado nas circunstâncias, e sim naquilo que o Senhor diz. 29, afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me com a tua lei. Verso 30, uma chave. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Andar ou não na palavra de Deus é uma escolha, é uma decisão que cada um de nós precisa tomar. 31, aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me deres mais entendimento. Ele não está dizendo que não tem nada, mas ele está dizendo, quanto mais eu entro no lugar do entendimento, mais profundamente eu consigo andar na tua palavra. Verso 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. 34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Essa oração nos mostra que o salmista entende que tem a parte humana. Eu decido, eu escolho, eu vou andar na tua palavra, eu vou seguir até o fim, mas ao mesmo tempo um clamor, que a tua palavra opere em mim, que eu não esteja entregue a mim mesmo, a minha própria sorte, aos meus recursos, às minhas limitações. E acredito que isso é uma chave para entendermos essa interação com a palavra de Deus, que é tão necessária. A frutificação da palavra na minha e na sua vida depende do nível, do formato, da dimensão de interação que eu e você conseguimos estabelecer com ela. E eu creio que isso fica mais claro quando olhamos para os diferentes tipos de solo. O que eu quero fazer aqui agora, em segundo lugar, depois de destacar a parte humana e a divina. No texto que lemos, Mateus capítulo 13, já logo no versículo 4, o Senhor Jesus fala do primeiro tipo de solo. Então quero lembrar que são 4. O solo que Jesus chama de a beira do caminho. O que é a ideia do a beira do caminho? Aquele carreiro por todo mundo, onde todo mundo passava e andava, com tanta gente pisando, é o solo duro. É aquele solo que vai ficando achatado, diferente. Quem já andou muito nesses caminhos de terra, né, percebe que chega ali um momento, ali não cresce mais mato, não existe muita possibilidade de que nada frutifique ali. Primeiro porque as sementes que são naturalmente espalhadas não entram. E se tivesse algum formato, ainda teria a capacidade de ser pisado. Jesus está escolhendo algo que todo mundo vai entender. Essa é a ideia da alegoria. Ele está usando uma ilustração. E ele diz que esse solo, à beira do caminho, é o primeiro. O segundo, ele fala de um solo rochoso, ou como disse antes, pedregoso. Terceiro lugar, ele fala de um terreno cheio de espinhos. Para, em quarto lugar, falar do solo que é frutífero. E o que eu e você precisamos entender, que Jesus explica. No verso 4, ele apenas lança a ilustração. Uma parte caiu à beira do caminho, uma parte da semente. Vindo as aves, a comeram.
Por que as aves comeram? Porque a semente não entra na terra, está para o lado de fora do solo, está exposta, e porque estava exposta, virou comida de passarinho. Qual a explicação que Jesus traz a respeito disso? No verso 19 ele diz o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A Bíblia não está dizendo que é só para esse tipo de solo que existe uma disputa espiritual. A disputa espiritual existe para todo mundo. A questão é que esse tipo de solo é vulnerável ao ataque maligno. E muitas vezes nós não paramos para pensar e criar uma consciência de que nós estamos o tempo todo em guerra com o mundo espiritual. Quando você lê o Velho Testamento, principalmente depois da saída de Israel do Egito, é guerra atrás de guerra. Quando chega o Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve em Efésios 6,12: nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que ele está dizendo? Diferente deles, nós não temos essas batalhas naturais, literais. Mas o que ele está dizendo é: isso não significa que nós não estamos em guerra. Isso também não significa que essas guerras foram registradas sem propósito. Mas ele está dizendo: nossa guerra é outra. Nossa luta é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E agora ele começa a falar de uma dimensão de guerra com o reino das trevas. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. O tempo todo nós temos alertas. 1 de Pedro 5, você olha o apóstolo dizendo: o diabo anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não pode tragar qualquer um, ele precisa de espaço, ele precisa de vulnerabilidade, mas ele sempre está tentando. Então não é um de 4 solos que está exposto a uma batalha espiritual. A batalha acontece com todo mundo. Alguns se fazem vulneráveis a ela. Em Atos, no capítulo 5, nós vemos o apóstolo Pedro dizendo a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? O que ele está dizendo? O Espírito Santo começou um trabalho no seu coração. Em algum momento você deixou o diabo entrar, abortar o que Deus estava fazendo e te roubar de todo o processo. A guerra existe para todos. Mas ali a vulnerabilidade, e por que eu estou destacando essa questão da guerra espiritual? Jesus explicou que a figura usada das aves do céu é o maligno que vem e rouba a palavra. Meu querido, toda vez que a palavra é pregada, ministrada ao seu coração, toda vez que você está lendo a Bíblia, o momento que virá depois é significativo. Porque Satanás não quer que a palavra de Deus opere na sua vida. Ele sabe que Deus faz tudo por meio da sua palavra. Como que Deus criou o universo? Pela sua palavra. Como que o universo hoje é sustentado? Pela sua palavra. Porque muitas vezes nós pensamos na palavra apenas como que dá início, mas não como aquilo que dá continuidade. Em Hebreus, no capítulo 1, quando a Bíblia vai dizer que Deus nos falou pelo Filho, no verso 2, a Bíblia diz assim: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Jesus é chamado de o verbo. João 3 diz: tudo quanto foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas a palavra não é apresentada apenas como aquilo que dá início, ela também é apresentada como aquilo que dá continuidade. O verso 3 diz: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. O universo não apenas foi criado pela palavra, o universo é sustentado pela palavra. Porque a mesma palavra que Deus usa para iniciar um processo é a palavra que Ele usa para dar continuidade. E nós precisamos entender a importância da continuidade. Eu quero usar isso para fazer um link com os próximos tipos de solo. Porque o primeiro, não existe nenhum nível de frutificação. A palavra não teve a menor chance. A semente não entrou na terra, não chegou a germinar. A criação da palavra foi 0. Mas entre essa parte que nós temos 0 resultado e a última que nós temos um resultado poderoso, nós temos 2 solos no meio. Aliás, vamos lembrar que o que foi roubado aqui não foi meramente a palavra. O que foi roubado foi o entendimento da palavra. Porque aqueles que estão sendo roubados pelo diabo não é que eles caíram na amnésia, não lembram o que alguém pregou. O que eles é roubado é a capacidade de entender, de perceber, de discernir, de dar resposta. Para esse lugar de 0 operação da palavra, a definição de Jesus é: esses são os que não entendem. Ou seja, não há entendimento, não há fruto. Mas quando ele fala do solo frutífero lá na frente, ele diz: esses são os que ouvem
entendem. Então, de novo, entender ou não entender determina a frutificação. O apelo de Jesus desde o início, ouça bem, ele está dizendo busque o entendimento. Mas entre esses dois extremos, o que não entende nada e o que realmente compreendeu, nós temos outros dois tipos de solo. Nesses, nós temos um resultado inicial, mas nós não temos a conclusão do processo. Então, nesses dois exemplos que Jesus apresenta, a palavra teve um bom começo. O que faltou foi continuidade. Nós vimos na criação que o Deus que começa a agir pela sua palavra continua. Ele não desiste no meio do caminho. Então, o que nós vamos entender em relação a esses solos é que se não houve continuidade, é porque o processo foi abortado. Faltou cooperação com Deus. Então, quando a Bíblia fala do solo pedregoso, ali de Mateus capítulo 13, nós vemos que Jesus fala a respeito disso nos versos 5 e 6. E diz, outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Na hora da explicação, nos versos 20 e 21, Jesus diz, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Tem receptividade? Tem, mas para o início, não para o processo. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Isso é o crente que a gente diz tem prazo de validade. Sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então vamos lá, o que é um solo pedregoso? A camada de terra era muito pequena. Logo embaixo já tinha pedra. Então a raiz não consegue ter profundidade. E porque ela não se aprofunda, ela na verdade se estende e cresce na superfície. Então nós vamos chamar de superficial. E porque está na superfície, quando sai o sol, ela se seca. Além dela não estar trazendo nutriente, ela não tem a capacidade de durar. E simplesmente o processo que começou bem, não pode ser concluído, é abortado. E você precisamos entender que se existe algo que determina a continuidade do resultado da operação da palavra de Deus em nós, se chama profundidade. Qualquer um de nós que tentar viver o evangelho, a interação com a palavra em nível superficial, não vai sobreviver. E nós precisamos ter não só o entendimento, mas a determinação de dizer, eu me recuso a ser superficial. Eu fico impressionado com crentes que nunca lê a Bíblia. Alguns só fazem no culto e olhe lá. Hoje em dia a maioria já não traz mais nem para o culto. Antigamente a gente percebia quem estava com Bíblia e quem estava sem. Hoje com o advento do celular, do iPad, você nunca sabe, você fica imaginando, a pessoa vai puxar e ler, vai fazer alguma anotação ali. Mas o nosso envolvimento é cada vez menor. Eu fico me questionando, me perguntando, como um crente que nunca lê a Bíblia, que não para, que não dá atenção, que é superficial, acredita que vai sobreviver. Alguns estão sobrevivendo só porque a perseguição da palavra não veio, no contexto que nós vivemos, ou porque ainda não viveram grandes adversidades. Mas quando a angústia chega, é a hora que a gente descobre quem está vinculado com a palavra, quem tem profundidade na palavra, quem não. Quem tem profundidade sobrevive, quem não se perde no processo. Você olha para uma declaração de um profeta Abacuque, no cântico de Abacuque, Abacuque 3, de 17 a 19. E diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, que nos currais não haja gado, numa época onde tudo, economicamente falando, dependia do que? Da agropecuária. O cara está dizendo, pode tudo para o beleléu. A resposta dele, verso 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como? Como que alguém está vivendo esse tipo de circunstância consegue ter essa alegria? Ele responde no verso 19, porque o Senhor faz os meus pés como os da costa, Ele me faz andar nos meus lugares altos. Aí você fica pensando, o que é isso? Isso é uma citação das Escrituras. Está lá no Salmo 18, 2 Samuel 24, é repetido nesses dois lugares, um Salmo de Davi, que já era parte das Escrituras na sua época. Esse cara está dizendo, eu não sou guiado pelas circunstâncias, eu sou guiado pela palavra de Deus, meu relacionamento não é superficial, vivendo daquilo que acontece do lado de fora, eu tenho raiz profunda, minhas forças vêm de algo que as pessoas não veem, é o relacionamento com a palavra. Agora, se eu e você não desenvolvemos isso, nós vamos falhar no processo. Quem está entendendo?
Não adianta apenas começar bem. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida, começa pela palavra. Tiago, no capítulo 1, diz no verso 18: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Como que Deus nos gerou? Pela sua palavra. O novo nascimento, a regeneração começa pela palavra. Mas Tiago continua, e eu vou ler do 19 ao 22, e diz: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Verso 21, portanto, deixando toda impureza, acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O processo de salvação já começou? Sim, a regeneração foi pela palavra. Agora está dizendo, essa palavra que foi implantada dentro de você, a semente incorruptível que te regenerou, acolha ela, abrace ela, porque se você não se relacionar com ela da forma devida, você vai comprometer a continuidade do processo. Como que a gente faz isso? Verso 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. E diz uma pessoa que não está ouvindo bem, porque o ouvinte está ouvindo, alguma coisa ele está ouvindo. Mas se não trouxe para a prática, ele está dizendo que o que ele ouviu não é importante, não é significativo, a ponto de mudar a sua vida. Quem não tem esse nível de envolvimento com as escrituras vai sabotar o processo. Depois Jesus fala do solo rochoso. Depois do rochoso ele fala do terreno cheio de espinhos, perdão. Interessante que aqui em Mateus, no capítulo 13, quando Jesus apresenta a ideia e o conceito dos espinhos, ele diz: uma parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Ou seja, os espinhos não pareciam tão ameaçadores no início. Mas o problema, com o perdão da palavra, dessa desgraça do espinho, é que se você não arranca, ele cresce. Não existe meio termo. E quando cresceram, sufocaram a palavra. O que é que tem esse poder de concorrência, de abortar a palavra de Deus que vinha operando e frutificando? Jesus explica isso no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Concorrência. Enquanto você tem um Abacuque dizendo: as circunstâncias não vão me desmerecer porque eu desenvolvi profundidade, você percebe que quem não tem a profundidade, ou ele pode sucumbir diante dessa pressão das circunstâncias, ou ele pode simplesmente sucumbir diante da valorização do que é externo, daquilo que é superficial. Primeira coisa que os espinhos são apresentados: preocupações. Preocupações com sobrevivência, com tudo, ela está muito mais relacionada à falta de recursos. E tem gente se comprometendo espiritualmente porque dá demasiada atenção à falta. Mas a Bíblia diz que a fascinação das riquezas também. Alguns estão se deixando levar pela fascinação do que queriam ter. Outros se deixam levar pela fascinação do que alcançaram. Os que alcançaram já não têm mais as preocupações de antes. Mas ambos estão sendo atraídos por uma demasiada valorização do que é externo, a ponto de não valorizarem a palavra de Deus. Sempre que a palavra de Deus tiver concorrência e ela não estiver no lugar de importância, nós vamos ter problemas. E de novo, um processo que foi iniciado, ele é abortado. Mas no verso 23 Jesus explica: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Diga comigo: ouve a palavra e a compreende. O texto diz: esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. São níveis distintos de frutificação, como acontece com muitos solos. Mas onde existe frutificação é porque houve compreensão. Quando existe zero operação da palavra, nenhum nível de entendimento. Quando existe o início sem conclusão do processo, uma receptividade de entendimento inicial, mas o processo foi sabotado. Agora, onde existe compreensão, no começo e na continuidade, fruto garantido. Agora a pergunta é: quem determina a compreensão? E aí nós vamos voltar para o primeiro tópico, da parte humana e da parte divina. Eu comecei a prestar atenção nessa parábola quando ainda era adolescente. E eu achava, honestamente, quando eu lia, que um já nasceu para ser o solo à beira do caminho, o outro já nasceu solo pedregoso ou rochoso, o outro nasceu terreno cheio de espinhos, e um quarto da população, eu imaginava essa divisão exata, 25% para cada um, não sei porquê,
E eu imaginava 1/4 da população nasceu privilegiada para compreender a palavra. Então eu achava que o tipo de solo que nós somos é que determina se haverá ou não a compreensão da palavra. Mas se isso fosse verdade, o homem teria zero responsabilidade no processo. A gente simplesmente teria resultados fatalísticos, determinados de forma arbitrária por Deus. E no fim das contas, se eu não entendi porque Ele me fez para ser o solo à beira do caminho, Ele não pode nem se queixar do meu comportamento, foi escolha dele. Agora, se de alguma forma Ele está dizendo, presta atenção como você ouve, o que eu e você precisamos entender é o seguinte, não é o tipo de solo que supostamente somos que determina como ouvimos. É a maneira como decidimos ouvir que determina que tipo de solo seremos. Isso coloca em mim e em você uma responsabilidade de, se queremos ser o solo ideal que frutifica, nós precisamos da compreensão da palavra. E precisamos de um nível de envolvimento com ela fora do comum. Porque infelizmente o comum e o padrão hoje não é base para ninguém. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, eu garanto para o senhor que eu estou pelo menos na média, eu não estou abaixo não. Eu falei, então você é medíocre, você está na média. E você precisamos mais. Se eu e você entendemos a importância de Deus, nós temos que desejá-lo. E não é porque todo mundo à sua volta não deseja que você tem que não desejá-lo. Nós precisamos compreender que no reino espiritual, você só acessa aquilo que você valoriza. No início do ano passado, eu comecei a pregar uma mensagem e repeti ela várias vezes, focando o jejum com a pergunta, fome de quê? Em algum momento, ministrando sobre isso, eu comecei a falar que a fome é uma espécie de moeda de acesso ao reino de Deus. Mas eu mudei essa linguagem, porque tem hora que a Bíblia usa fome, tem hora que a Bíblia usa a expressão de sede, mas em outros momentos ela não vai falar nem de fome nem de sede. Mas o que tem em comum em tudo é o interesse. O interesse é o que te dá acesso às coisas espirituais. Por isso que Jesus disse, não deem aos cães o que é santo e não lancem pérola aos porcos. Ele está falando de um contexto de anunciar o evangelho tem que ser pregado para todo mundo. Mas ele está dizendo que só se acessa aquilo que você valoriza. Um dia alguém me perguntou, pastor, como é que Jacó conseguiu fazer valer lá no reino dos céus uma transação com o irmão por um prato de comida e ganhou o direito de primogenitura, que era uma bênção espiritual? Eu falei, a Bíblia não diz que Jacó comprou o direito de primogenitura diante de Deus. Ele comprou do irmão. Ah, mas passou para ele. Eu falei, não pelo ato de compra de Jacó. Quando você vai ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que dá a leitura desse episódio, você vê em Hebreus 12, que a Bíblia diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Não foi Jacó que autenticou a compra diante de Deus. Foi Esaú que autenticou o cancelamento, quando ele não deu valor àquilo. Nós precisamos entender que a valorização é o ponto. Jacó está agindo de forma errada, equivocada, mas ele tem algo que o irmão não tem. Ele está olhando para o irmão, jogando aquilo fora, ele está dizendo, eu quero isso, eu valorizo isso. Quem está entendendo? Jesus dá um exemplo a uma mulher cananeia que pede ajuda, intervenção e cura. Jesus tinha enfatizado várias vezes, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala para os seus discípulos, vão e preguem o evangelho, mas ainda não aos gentios. O plano de Deus se abriria, desdobraria aos gentios depois, mas por conta de uma aliança com Abraão, tinha que ser apresentado a descendência, a linhagem natural de Abraão. Essa mulher que chega é uma sírio-fenícia, uma cananeia, ou seja, ela é uma gentia, ela não é da linhagem de Abraão. Jesus olha para ela e diz, não é lícito tirar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorrinhos. Jesus está usando uma analogia dizendo, nesse momento os filhos da casa que têm direito, você não faz parte deles. A mulher olha e diz, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. O que ela está dizendo? Honestamente, o Senhor vai convir comigo que os filhos não estão aproveitando tudo. Deixa eu pegar a rebarba, deixa eu pegar o que eles estão desperdiçando. Eu não quero usurpar o direito deles, mas eles não estão aproveitando o que o Senhor está oferecendo. Jesus olha e diz, mulher, grande é a tua fé. A Bíblia diz, na mesma hora a filha foi curada, foi liberta. Agora pensa comigo, se comendo das migalhas que os filhos não estão aproveitando, já tem cura e libertação para nós. O que é que não está à minha, à sua disposição? Quando nós entendemos o que é ser filho, nos assentamos à mesa, entendemos o que é que Deus tem. Mas nós não vamos viver nada extraordinário sem entendimento. E o entendimento não é acessado se ele não for valorizado. Eu falei de responsabilidade humana. Nós precisamos entender que ela começa com valorizar, com desejar e se estende em formas práticas a buscar o entendimento e a compreensão da palavra. Tem um monte de crente que acha que o entendimento vai vir por download gratuito.
De preferência enquanto ele dorme, na lei do mínimo esforço. Não, gente, eu fico surpreso com a vagabundagem espiritual de alguns. Uns anos atrás uma pessoa me abordou e ela não foi a única. Mas esse foi o primeiro fato que me fez agir dessa forma. E no final de um tempo de ministração, essa pessoa simplesmente me disse: pastor, o senhor pode orar comigo, impor as mãos sobre mim? Eu falei: eu posso. Mas eu queria saber por quê. Eu não gosto de orar sem saber pelo quê. A pessoa diz: não, eu queria que o senhor me transferisse seu dom de conhecimento. Eu falei: querido, primeiro, conhecimento não é dom, é resultado. O que a Bíblia fala de palavra de conhecimento é a revelação. Não está falando de conhecimento, é palavra de conhecimento. Eu falei: não é dom. Eu falei: mesmo se fosse, não está no poder da gente transferir. Mas se fosse e tivesse no meu poder transferir, eu não lhe dava. Ela olhou para mim surpresa e falou: por quê? Eu falei: porque tu é uma folgada. Ela ficou chocada. Eu falei: chocado tinha que ficar eu. Eu falei: desde a minha adolescência, eu enfiei a cara nas escrituras. Eu decidi valorizar isso. Eu falei: eu trabalhava e estudava durante a semana. Lia a Bíblia assim, dentro do ônibus, banheiro. Não recomendo isso a ninguém, uma confissão de um erro. Na aula, quando achava chata. Um dia, na chamada, em vez de responder presente, respondi aleluia. Mas quando chegava o sábado, que era o dia livre da maioria, os amigos iam para o clube. Clubão municipal, nada chique, né? Mas iam para a piscina. Eu ficava em casa, lendo, estudando a Bíblia. À tarde a turma ia jogar futebol, eu estava lá lendo a Bíblia. À noite os crentes iam para o culto, os jovens na igreja, os não tão crentes iam para o shopping, para o cinema. E eu, se não estivesse na igreja, estava estudando a Bíblia. E eu falei para ela: eu passei uma vida renunciando um monte de coisa para isso. Tu vem quer levar isso de graça, de uma hora para outra, na boa. Eu falei: é ruim. Nós precisamos entender que isso contraria as escrituras. Provérbios 18:15 diz: o coração do sábio adquire o conhecimento, o ouvido dos sábios procura o saber. Conhecimento, saber, o entendimento não corre atrás de você, é você que tem que correr atrás dele. Quem está entendendo isso? Provérbios 4:7 diz: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Ou seja, abre mão de qualquer outra coisa que você tem para adquirir o entendimento, porque ele é mais valioso do que tudo. Agora eu vejo pessoas que não dão valor nenhum. Não me diga você que um crente que nunca lê a Bíblia, que ele ama a palavra de Deus. Ele pode se enganar, ele pode acreditar que ele ama, mas ele não ama. Ah, pastor, não dá para ler o tempo todo. É verdade, mas mesmo momentos que você não está lendo, se você tem uma cultura de valorização, você está pensando, você está refletindo. Eu fico impressionado com gente que nunca fala de Bíblia, nunca tem um versículo para compartilhar, nunca tem algo que Deus falou no coração dele, nada, zero em qualquer conversa. E tem outros, por sua vez, não falam de outra coisa. Eles sempre estão compartilhando algo mais. Sabe o que é interessante? Quando você começa a dar valor, a palavra de Deus vai operar até em momentos que você não conseguiu dar aquela pausa completa. Eu acho interessante que muitas vezes aquilo que eu começo acordado, meditando, refletindo na Escritura, continua quando eu estou dormindo. A Bíblia diz para meditar na palavra de dia e de noite. Eu já falei para Deus muitas vezes: eu não tenho controle do de noite depois que eu durmo. Mas o que eu descobri é que se ela ocupa a sua mente, os seus pensamentos durante o dia, o processo vai continuar de noite. E acredite você ou não, muitas vezes aquilo que eu só questionei, pensei, orei durante o dia, me é explicado durante a noite. Ontem no avião, voltando de viagem, eu estava meditando nessas coisas que ia falar com vocês e fui vencido pelo sono. Mas enquanto eu dormia, Deus começou a falar comigo e me explicar algumas coisas muito interessantes. Sabe, nós podemos viver resultados maiores, mas tem que ter valorização, é o ponto de partida. Agora, o que eu e você precisamos entender: se a compreensão, ela produz frutificação, a falta dela nos sabota, nos rouba. E Deus já falava isso desde a velha aliança. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quê que Deus está falando? É só você ler a continuidade. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Deus está dizendo: vocês não valorizam a minha palavra, eu não vou valorizar vocês. Vocês esqueceram da minha lei, eu vou esquecer de vocês, da continuidade. Agora a pergunta é: se Deus está agindo nessa mutualidade e reciprocidade, o que acontece quando eu e você valorizamos a palavra? O que acontece quando eu e você não nos esquecemos dela? É o resultado seguro para prosperar. Deus diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Fazendo assim,
você vai prosperar em todas as coisas. O que Deus espera é que eu e você levamos a sua palavra a sério e vivamos por ela. Você percebeu, lendo a Bíblia, que lá no Éden, uma das árvores, aliás, a única que Deus vedou acesso, ela é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a gente pensa que Deus proibiu o resultado que trouxe, todo mundo só pensa que era a árvore do conhecimento do mal. Mas a árvore não era conhecimento só do mal, que é negativo. Ela também dava conhecimento do bem. Aí vem a pergunta. Deus não queria que o homem conheça o mal, a gente entende. Mas Deus não queria que o homem conheça o bem? Qual o motivo dele vedar o acesso ao conhecimento do bem? A verdade é que o homem não precisava conhecer o bem ou o mal. Deus está dizendo, eu estou te dizendo o que você deve fazer. Eu quero para você o bem e não o mal. Tudo que você precisa é ouvir a minha palavra. E o problema é que nós queremos ser autônomos, independentes. Se eu souber distinguir, eu mesmo decido e não preciso ficar ouvindo o que ele tem a dizer. Deus está dizendo desde o início, a receita mais garantida para o seu sucesso. Leve a minha palavra a sério. Confie no que eu estou dizendo a você. Quem está entendendo? Diga amém. Quando essas verdades vão fazendo sentido para mim e para você, entendemos que buscar entendimento é nossa responsabilidade. Isso começa com a valorização, com a disposição, obviamente, de ler, de estudar a palavra de Deus. Sabe, você nunca vai ver a gente ter uma mensagem aqui que diga que entretenimento é errado. A gente fala sério, clientes que gastam horas e horas e horas e horas e horas de entretenimento, mas depois diz que não tem tempo de ler a Bíblia. O seu problema não é tempo. Seu problema é o que é que você dá valor. Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se você entende o que é a palavra e valoriza, você arruma tempo para ela, você vai sacrificar o resto. O princípio da sabedoria é, adquira a sabedoria. Tudo o que você puder, use para isso. Inclusive uma boa gestão do seu tempo. Mas a razão pela qual muitas vezes nós não gerenciamos é porque não damos o devido valor. Porque onde damos valor, o coração acompanha. Isso não vira apenas o trilho no qual nós nos movemos, a meta que vamos alcançar, mas a nossa empolgação de vida. E se valorizarmos e buscarmos, eu e você precisamos entender que não só vamos fazer isso lendo, meditando na palavra, ouvindo mensagens, estudos, né, se expondo ao ensino bíblico, que hoje temos tantas formas. Desde uma estrutura de escola bíblica que a gente provê, recursos, né, que hoje estão aos montes à nossa disposição. Se a gente valorizar e decidir trilhar esse caminho, ainda assim nós precisamos entender o quê? Que sozinhos nós não vamos muito longe. Uma das orações registradas na Bíblia que eu mais repito desde a minha adolescência é o Salmo 119, de novo o Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Então, se Deus não faz tudo sozinho, e eu tenho a minha parte envolve dizer, eu também não posso ficar sozinho, eu preciso da ajuda dele. Abre os meus olhos, traga a revelação. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo várias orações que Paulo fazia em prol dos outros, porque nós devemos orar por nós e pelos outros. Efésios capítulo 1, de 17 a 19, Paulo diz, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Conhecimento produz um nível de resultado. Conhecimento revelado, nem se fale. A conversa é outra. A Escritura diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro na vida de quem teme a Deus, a tristeza, a dor, deveria ter prazo de validade. Mas a pergunta é, aquela declaração é literal? Eu não creio. Porque se fosse, todos os nossos problemas se resolveriam automaticamente, em no máximo 24 horas. Amanheceu, zerou tudo, todo mundo acordava contente, de bom humor. O que não acontece com muito crente. O que a alegria vem pela manhã? Se isso não é literal, porque a Bíblia fala que o choro de alguns durou muitos dias e é alegórico, qual é o significado? Que simbolismo, alegoria nós temos? A Bíblia está dizendo que o choro prevalece durante a noite. O que é que prevalece na hora da noite? Trevas, escuridão. O que muda com o amanhecer? A chegada da luz. O que tem o poder de mudar
emoções. É quando eu e você estamos alinhados com a palavra e a revelação da palavra entra. Quando a luz, o entendimento espiritual, a revelação entra, é uma revolução em toda a prática do nosso ser. E nós precisamos desse nível de entendimento. Filipenses 1:9, Paulo diz também: faça essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em todo conhecimento e percepção. Outras versões dizem discernimento. Percepção espiritual associada ao conhecimento. Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, com o pleno conhecimento que vem com a sabedoria e entendimento espiritual, dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo sabia que o povo precisava mais do que o ensino da palavra, mais do que o conhecimento racional e intelectual da palavra. Eles precisavam de entendimento espiritual, de conhecimento que vem do céu, de sabedoria divina, porque isso é revolucionário. Agora, como se alcança? Conhecimento você pode ter ouvindo o ensino bíblico, lendo a palavra, mas percepção espiritual requer que, junto com o nosso relacionamento com a palavra, exista um ingrediente inegociável na vida cristã chamado oração. Oração não deveria ser, para mim e para você, apenas a forma onde eu peço para Deus algum problema que eu tenho e Deus responde. Ela envolve isso, mas não se limita a isso. Por meio do profeta Jeremias, Deus diz assim: invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí, ele também disse: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, além de pedir e Deus responder, além de eu invocar e Ele atender, Ele está dizendo: eu quero anunciar coisas que você não sabe, coisas que você nunca entendeu, porque a oração pode nos introduzir num ambiente de revelação. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos valorizar a palavra, buscar o entendimento. Isso não significa sermos exímios conhecedores de aspectos técnicos da teologia, mas ter algo prático que faz com que eu e você possamos viver para o seu inteiro agrado, viver de modo digno do Senhor, que honre ao Senhor e que a gente frutifique em toda a obra, boa obra, sem parar de crescer no conhecimento de Deus, que é algo progressivo. Você recebe essa palavra? Então, recapitulando o sentido de ouça bem. Tem a parte divina, mas tem a humana. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Recapitulando os tipos de solo, temos a beira do caminho, solo pedregoso, terreno cheio de espinhos e o frutífero. O que determina que tipo de solo que seremos é a maneira como ouvimos. Ela que determina os resultados. E se queremos ser o solo frutífero, escolhemos isso. Para viver a frutificação que depende do entendimento, nós precisamos buscá-lo. Isso começa com a valorização, leitura e meditação na palavra, todo estudo bíblico que você puder, mas precisa de um ingrediente que é espiritual. É intervenção divina, é quando Deus vai vivificando a palavra. Eu amo as experiências de coisas que eu sabia uma vida inteira, mas de repente aquilo resplandece de tal forma e muda completamente a sua vida. Como que nós passamos para esse outro nível? Oração. E nós não deveríamos orar apenas por questões naturais. Muitas vezes eu tiro tempo para orar, e às vezes eu estou, principalmente quando vou orar em línguas, a Bíblia diz que quem fala em línguas fala mistérios. Eu creio que muitas vezes Deus nos leva a um lugar onde nós começamos a falar no nosso espírito. A Bíblia diz que em espírito você ora, sua mente está sem fruto. E você começa a orar a respeito dessas verdades. Eu tenho essa experiência quando eu gasto tempo orando em línguas. De repente parece que alguma coisa sai do andar de cima do plano espiritual e entra na cabeça da gente. E de repente o entendimento abre, expande. Mas às vezes eu estou orando especificamente por entendimento. Não apenas uma oração que eu não sei o que é. Mas quase sempre esse último estágio, que você entra no lugar de revelação, ele só é acionado por esse tempo de oração. Eu tenho entendido a importância ultimamente, nunca percebi isso antes, que o jejum tem nesse processo, mas isso não é assunto para hoje, é para outra hora. Mas a oração é a nossa chave. Pai, nós te pedimos que aquilo que ouvimos possa ter mais do que um efeito imediato aqui e agora. Sabemos que precisamos desse início.
Mas eu oro que o Senhor nos ajude nesse momento a avaliar a maneira como temos lidado com a Tua palavra, com as Escrituras. E queremos fazer não apenas a autoavaliação, que é bíblica. Examine-se o homem a si mesmo, diz a Tua palavra. Mas nós clamamos também por aquela avaliação do alto, que é bem mais segura e completa. E oramos como salmista: sonda-nos, ó Deus. Conhece o nosso coração. Tua palavra diz que quem ouvinte não é praticante está se enganando. Muitas vezes, ao nos enganar, não percebemos isso na autoavaliação. Mas na avaliação do alto, isso muitas vezes é exposto. E nós oramos que o Teu Espírito exponha onde estamos. Queremos que o Senhor nos mostre o nível de valor que estamos dando à palavra, ou que nem temos dado, e o contraste com onde deveríamos estar. Não para que ninguém saia desse lugar debaixo de culpa ou condenação ou tristeza, mas para que haja uma decisão de mudança. Desperta-nos, Senhor. E oramos quando saímos desse lugar, que as aves do céu não roubem a semente que está sendo plantada. Oramos que ela seja acolhida com mansidão. Oramos que haja disposição, ó Deus, de reflexão, de análise, de avaliação, de meditação pós-culto, que permita que aquilo que o Senhor começou não apenas continue, mas cresça e se desenvolva. Nós clamamos graça e favor do alto sobre cada um nesse lugar, sobre cada um daqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão. Em nome de Jesus. Sopra Teu fôlego de vida sobre o coração de cada um de nós, e que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.